Olá a todos e todas, como estão? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos continuar com a nossa proposta de planejamento de vida. E hoje nós vamos falar sobre a ação. Depois que nós fizemos todo o planejamento, que nós pensamos no que a gente quer, que nós pensamos na nossa habilidade, nossas dificuldades, que nós nos cercamos de um bom planejamento, está na hora de praticar, de pôr em ação. Mas eu gostaria de contar uma história e a gente fazer uma análise dessa história como uma ação empreendedora. Nós vamos recorrer lá na Bíblia a história de José do Egito. Essa história ela é fantástica, nós vamos ver num prisma diferente, saindo um pouco daquele prisma religioso e indo para um prisma mais empreendedor, para explicar um pouco sobre essa questão da ação. José do Egito era o 11º filho de Jacó, o primeiro filho de Raquel, que era a amada de Jacó, e por ele ser o último e filho de Raquel, trouxe certos ciúmes com os outros irmãos, porque tinha um certo privilégio em relação ao pai. E aí, por esse ciúme todo, os irmãos decidem vender José para os mercadores, e esses mercadores levaram ele até o Egito e venderam ele para Potifar, que era o guarda, o capitão do faraó do Egito. Lá, como escravo, ele passou a não reclamar, não se colocava em posição de escravo e passou a trabalhar todo dia. Trabalhava da melhor forma possível, se empenhava da melhor forma possível, e ele se destacou entre esses escravos. Potifar olhou para aquele cara e falou: esse cara tem potencial. Chamou para trabalhar com ele, como se fosse um assessor dele dentro da casa dele. José, então, passou a ter excelentes desempenhos e, por uma questão de chamar também a atenção da esposa de Potifar, ela tentou seduzi-lo, ele se esquivou, e aí, por sentir, então, meio que rejeitada, ela disse para o marido que o José teria seduzido ela, e José acabou sendo preso por esse ato. Na cadeia, José, como já vinha estudando a língua egípcia, os seus símbolos, a região, o clima, ele passou a se aprofundar mais disso dentro da cadeia ao conhecer o copeiro e o cozinheiro do faraó que estava ali preso, por uma questão de complô. Ali ele começou a conhecer mais, foi estudar sobre o povo, sobre o clima, a região, a política do local. E aí, se inteirando disso tudo, ele começou a analisar os símbolos. E aí, naquela ocasião, ele teve a oportunidade de interpretar os sonhos dessas duas pessoas que estavam lá, o copeiro e o cozinheiro. E aí ele conseguiu entender e interpretar, acertou, então, na interpretação desses sonhos. E aí, por essa interpretação dos sonhos, ele foi convidado a interpretar um sonho que o faraó teve. O faraó teve um sonho que intrigou ele durante muito tempo, que eram 7 vacas magras comiam 7 vacas gordas. E aí, então, José foi convidado a interpretar o sonho, e ele interpretou da seguinte forma: por ele ter estudado e conhecido o clima, a região e a forma que se movimentava o Egito, ele conseguiu interpretar de que teriam 7 anos de fartura e 7 anos de miséria, de pobreza, de sofrimento, enfim, de escassez. Dito e feito. Por achar fantástica a interpretação que o José fez, o faraó resolveu contratar, ou seja, convidar ele para ser tipo um chanceler ou um grande assessor dentro ali da administração do faraó. Então José teve um status muito grande e passou a trabalhar diretamente com o faraó e trabalhar a partir daí essas ações dentro dessa interpretação desse sonho. Durante os 7 anos de fartura, ele criou grandes locais de armazenamento de grãos, e nas 7 anos depois de falta, de seca, ele conseguiu alimentar a população e vender com altos preços o que ele tinha feito de reserva, e nisso conseguiram conquistar outros terrenos próximos, deixando o faraó cada vez mais poderoso e mais rico. Enfim,
Vamos parar por aqui, porque o interessante é essa avaliação que eu gostaria de ver com vocês. O que a gente pode aprender com essa história de José? Primeiro, independente da situação que a gente se coloca, ou por um acaso, um infortúnio, um destino, ou que seja, igual no caso dele foi vendido para os escravos, a primeira coisa que a gente tem que entender é a nossa situação e a gente fazer o nosso melhor. Sempre se empenhar de forma melhor. Se José tivesse achado que era escravo e não faço mais nada porque eu sou escravo, vou fazer de qualquer jeito, ele nunca tinha se destaque, nunca tinha sido se destacado. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar, independente do trabalho que você faz, onde você esteja, faça o seu melhor. Faça o seu melhor independente do resultado. Vou dizer uma coisa, porque alguém está observando isso, alguém está te enxergando, alguém um dia vai ver e vai lembrar de você. Foi o que aconteceu com José. Outra coisa, continue sempre estudando, sempre perguntando, sempre avaliando onde você está, antecipe as ações, conheça os processos, porque uma hora você vai precisar desse conhecimento, você vai precisar dessas informações. José só pôde interpretar os sonhos porque ele entendia as informações, ele leu os símbolos, ele entendeu os significados. E aí ele destacou e conseguiu chegar onde ele queria. Essa é a melhor forma de você começar a sua ação. Se munindo de vários conhecimentos, de conhecer a região, conhecendo você mesmo. A situação de fazer o melhor, independente de você estar, eu já vi situações de pessoas que trabalhavam em simples loja, como balconista, atendia da melhor forma, fazia o melhor trabalho. Um dia, um cliente de outra empresa gostou tanto do atendimento que contratou ela e ganhou o dobro em outra empresa. Só para você ver que todos estão nos observando o nosso trabalho. Fazer de qualquer jeito, todos estão observando. Se fizer o melhor, todos estão observando. Tá bom? Então vamos refletir essa história que eu trouxe para vocês, José. Vamos analisar sempre o nosso desempenho e vamos fazer o nosso melhor. Um abraço, com Deus, até mais.